Olá, amigos e amigas do Emagrecer com Saúde Total. Hoje vamos falar sobre jejum intermitente. Desde já curta o vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. Tente como fazer por um determinado período sem se alimentar, sendo que há vários protocolos desde aqueles que ficam 12 horas até 24 horas sem se alimentar. Esse método tem ganhado muitos adeptos pelo Brasil e mundo, sendo que muitos artistas já disseram que fazem o jejum intermitente. Entretanto, alguns cuidados devem ser tomados antes de querer entrar nesse método. Analisando o tema, é importante não se ater à questão do peso corporal. Afinal de contas, ao se manipular o número de refeições no dia e horário das mesmas, pode-se produzir também uma série de efeitos metabólicos benéficos ou não que precisam ser levados em conta. Alguns exemplos disso seriam as alterações na glicemia, taxa de açúcar no sangue, no colesterol e em parâmetros hormonais. Há estudos sobre a aplicação do jejum intermitente para pessoas com obesidade. A prática do jejum intermitente é usada com a finalidade de produzir perda de peso. Isto ocorre há muito tempo nos chamados SPAs. Ao se hospedar em um spa, alguns pacientes são submetidos a períodos de jejum com foco no emagrecimento. Algumas religiões, o jejum intermitente é uma prática comum há séculos. Nesse sentido, estudos feitos com pessoas que se autodeclararam praticantes de jejum intermitente por razões religiosas, encontraram um risco menor de desenvolvimento de diabetes mellitus bem como de doença cardiovascular. Entretanto, tais estudos são de natureza observacional, ou seja, de menor qualidade do ponto de vista científico. Estudos que não permitem estabelecer uma relação de causalidade, apenas de associação. Tais estudos são incapazes de ajustar os grupos que foram curados, pacientes que fizeram jejum intermitente versus pacientes que não fizeram, para fatores como nível de atividade física, idade e tabagismo reconhecidamente relacionados ao risco de diabetes e de doença cardiovascular. Além disso, estes trabalhos só avaliaram pessoas que jejuavam uma vez por mês. O mesmo benefício pode ser visto em quem faz jejum de forma mais frequente. Alguns estudos, tais como o Malmudi Cancer Study, feito com 1.355 homens e 1.654 mulheres, mostrou que, em homens, o risco de obesidade era 2,42 vezes maior naqueles que faziam 3 refeições ou menos por dia em comparação com aqueles que faziam 6 ou mais refeições por dia. Estranho, não? Quem comia menos vezes ao dia tinha um risco maior de obesidade. Será que estes indivíduos comiam menos vezes ao dia, mas uma quantidade calórica maior no final das contas? Estas informações não podem ser obtidas destes estudos. Outra pergunta: por que apenas em homens esta relação foi vista? Haveria alguma influência do sexo nesta questão? Também não sabemos. Isto mostra o quanto esta questão ainda tem muitas arestas a serem aparadas. Mostra o quanto o assunto é complicado. Parece simples, mas não é. Com relação a estudos de intervenção, ou seja, estudos mais bem desenhados do que os chamados estudos observacionais, 2 tipos de jejum intermitente foram analisados. Jejum em dias alternados, que consiste em comer no máximo 25% das necessidades calóricas diárias em um dia, no dia do jejum, seguido por um dia no qual se pode comer à vontade por 24 horas. Jejum periódico,
caracterizado por jejuar por 1 a 2 dias na semana enquanto se come normalmente nos demais 5 a 6 dias da semana. Ao compararmos um método com o outro, observamos que o jejum em dias alternados produz uma perda de peso mais pronunciada. No entanto, ambos os métodos foram capazes de reduzir o peso corporal. Pode-se dizer que perde-se em média 0,75 kg por semana com o jejum em dias alternados, enquanto que apenas 0,25 kg por semana com o jejum periódico. Sendo a perda de peso, no jejum periódico, obviamente, diretamente relacionada com o número de dias de jejum na semana. Outros benefícios verificados com a prática do jejum intermitente foram: redução consistente nos de triglicérides, da ordem de 16 a 42%. Tanto melhor quanto maior a perda de peso obtida. Diminuição da pressão arterial sistólica, máxima, e diastólica, mínima, variando de 3 a 8% e 6 a 10% respectivamente. Benefício este verificado apenas nos estudos que atingiram uma perda de ao menos 6% do peso corporal inicial. Melhora da resistência à insulina, ou seja, o jejum intermitente foi capaz de melhorar a ação da insulina no corpo dos praticantes. Por outro lado, vale ressaltar que não foi constatado benefício nos níveis de HDL colesterol, o bom colesterol, e os resultados em termos de colesterol total, LDL e glicemia foram muito variáveis. Você deseja emagrecer e não tem tempo para ir na academia. Essa novidade é para você.